Boa tarde a todos. Então, retomando o nosso assunto de plantas de cobertura de solo, descompactação, deixo o convite para que vocês assistam o vídeo. Aliás, estou feliz, né, de que muitas pessoas, além da turma, estão assistindo o vídeo aí. Eu coloquei descompactação mecânica ou biológica e já tinha 168 visualizações, né? Então, sinal de que outras turmas de agronomia aí estão também acompanhando, ou produtores. E, bom, faz parte da vida do professor, né? Então, vocês que estão matriculados na disciplina têm mais compromisso ainda de assistir, né? Deixa eu compartilhar com vocês, então, a tela que vai nos mostrar essa questão das plantas de cobertura do solo. Eu estava... Me confirmem que vocês estão visualizando a tela. Sim? Positivo. Ok. Então, um dos sistemas mais avançados que nós temos de conservação do solo é o sistema Santa Fé. Esse sistema Santa Fé é o nome da fazenda onde ele inicialmente foi desenvolvido e depois a Embrapa trabalhou esse sistema e hoje assim, é uma tecnologia da Embrapa. Ele consiste em você cultivar simultaneamente o milho com a braquiária. E ele se baseia em alguns princípios bem interessantes. Um deles é que o milho teria um rápido desenvolvimento inicial, a braquiária um desenvolvimento inicial mais lento. O milho ele sombrearia essa braquiária, manteria essa braquiária em um pousio pela falta de luminosidade, e à medida que esse milho estivesse num estágio avançado, as folhas fossem ficando senescentes, a luminosidade entraria, a braquiária estaria estabelecida. Quando você colhe o milho, 30 dias depois, 45 dias depois, você já teria a braquiária disponível para pastejo. A grande vantagem é que você implanta a segunda cultura sem necessidade de preparo do solo, sem mobilização. A segunda cultura já aproveita os bioporos, a ciclagem de nutrientes, e essa segunda cultura tem um sistema radicular muito profundo. Depois, essa cultura ela é terminada e ela fornece aí uma adição de resíduos que pode variar de 6 a 12 toneladas de matéria seca, e ainda agrega mais 3, 4 toneladas de raízes. E as raízes podem alcançar até 2 metros de profundidade. Então, aqui nós temos um perfil do solo, com raízes de braquiária. Vocês observam aqui, nós estamos a 60 centímetros de profundidade e uma quantidade de raízes de braquiária muito expressiva, né? E essas raízes, elas atuam como raízes pioneiras, porque depois as raízes das culturas econômicas, sejam o próprio milho, ou seja, a soja, vai encontrar este bioporo. Além do que, elas vão promover agregação, vão aportar carbono, vão estimular a atividade biológica em profundidade, o que realmente é bastante difícil nos sistemas agrícolas convencionais. Então, quando a gente olha assim esse sistema, ele talvez seja um dos sistemas mais avançados do ponto de vista de conservação do solo que nós tenhamos no Brasil. Evidentemente que o gênero Braquiária, ele possui muitas espécies, né? Então, questões de manejo não são tão fáceis, precisam ser ajustadas, mas do ponto de vista de conservação do solo, realmente é um sistema diferenciado. Agora nós estamos olhando o que acontece na Sementes Aurora, de um egresso, né, o Maurício de Porto, que é uma pessoa que recebe sempre muito bem a Universidade de Santa Maria. O professor Thomas leva seus estudantes aí para visitar a propriedade dele, nós também, né? E
E o Maurício, além de ser um produtor, ele é um líder também, né? Ele é o presidente da Associação dos Agrônomos aí, de Cruz Alta, que é uma associação de agrônomos bastante ativa. Mas aqui, depois da colheita da soja, uma soja precoce, foi implantado um policultivo de verão. É uma coisa que poucos agricultores estão fazendo. E aqui você tem o capim-sudão, o milheto, o nabo forrageiro, o trigo morisco e mais uma cultura que não sei se eu sentei. São 5 culturas, de fato, desculpa. Então, aqui na caminhonete dele, a gente pode ver o capim-sudão, o nabo forrageiro, o milheto, sim, o milheto, né? O trigo morisco, que não está aqui, e o nabo que está aí. Então, esse policultivo, a grande vantagem que você tem é muito semelhante ao que ocorre no Centro-Oeste, porque você tem aí nos meses de março, abril, alta temperatura, luminosidade, e é possível produzir uma grande biomassa em um curto espaço de tempo. Além do que você cicla muito nutrientes, né, que foram utilizados na cultura da soja e que eventualmente não tenham sido utilizados. E aí, após isso, você pode fazer um plantio no verde. O que é o plantio no verde? Você pode acamar esse material com um rolo-faca, ou, em alguns casos, nem com rolo-faca, com a própria semeadora. Aqui nós temos uma semeadora grande, né, que está semeando aí trigo, né, e poderia ser também uma cultura de cobertura, aveia. Bom, eu estou estudando um pouco essas novas semeadoras aí. É bem interessante esse novo conceito aí de semeadora pneumática, né? Na qual você tem a caixa de sementes e a caixa de fertilizantes dissociada do carrinho de semeadura, né? E ainda aqui você pode ter uma outra caixa para biológico. Então, uma tendência de mercado aí, nós temos essa da Kuhn, você tem a da GCO, que é a Momentum, que é uma semeadora neste mesmo conceito, né? E é um conceito muito utilizado fora do Brasil. Mas, deixando a semeadora de lado e olhando para a vegetação, essa semeadura no verde, como eu falei para vocês, ainda é pouco estudada, mas ela tem características muito interessantes. A primeira delas é que nós estamos aportando ao solo um material de relação CN bastante estreito. Então, um material verde. E este material verde ele estimula muito mais a biologia do solo do material seco, como seria um plantio direto convencional. Então, esse aqui é um plantio direto, eu diria para vocês, avançado. Questões como a alelopatia têm que ser observadas, né? Mas aqui uma relação CN bastante jovem não se observou. Há uma sincronia entre a decomposição desses resíduos e a absorção pela planta que está sendo implantada e também a questão de umidade. Uma das características é que essas plantas ainda em fase jovem, elas têm muita água, então praticamente só a água dessa cobertura praticamente garante a emergência. Então, como eu disse para vocês, é um sistema que eu particularmente ainda não estudei, mas eu gostaria de colocar na minha agenda aí para que a gente possa estudar ele, porque me parece um sistema que tem um potencial muito grande. Como eu falei para vocês, se adapta muito bem à ervilhaca, a nabo forrageiro, e mesmo um policultivo como esse aqui, desde que você tenha uma relação CN ainda bastante jovem. Muito mais de informações eu não as tenho, mas tem vários produtores que estão utilizando isso para implantação de culturas de inverno. Se for uma cultura de cobertura, me parece que é bem tranquilo. Se for trigo, também tem resultados bastante expressivos. Agora, quando você vai para milho, soja, aí eu já seria um pouco mais cauteloso.
Mas aqui vocês têm essa bela imagem, né? Que eu queria mostrar para vocês, né? Então, uma condição que a gente não imaginaria, né? Você implantando uma cultura. Mas, por outro lado, é um plantio direto aí, assim, se funcionar bem, num altíssimo nível. Aqui já é uma situação semelhante. Esse aqui foi num produtor amigo meu, nos quais nós levamos a turma da agronomia, uma das turmas aí. Esse produtor aqui, ele é bastante ativo também no Facebook, mas ele plantou, depois da soja, grãos de milho que tinham sobrado na propriedade dele. Este milho, também numa fase jovem, foi acamado. E aqui agora ele vai plantar aveia. Então, este milho cumpriu mais ou menos o papel que nós vimos anteriormente daquele policultivo. E aqui nós estamos, nesse momento, que esse milho está sendo acamado para a semeadura de trigo ou de aveia. Vocês vão me dizer assim, mas e a imobilização do nitrogênio, 2 gramíneas? O interessante é que a relação carbono-nitrogênio desse material ela é bastante estreita, então não há muita imobilização, não. Aqui uma imagem de drone que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui é um produtor amigo meu lá de Carazinho. Esse produtor aqui, ele utiliza muitas plantas de cobertura e aqui ele está semeando milho em cima da área de cobertura dele de ervilhaca. E aqui vocês observam a semeadora, né, e o quanto que ela tem de área para fazer, né? Rogério Pacheco, ele é campeão de produtividade de soja e de milho. E eu vou mostrar mais sobre a propriedade dele ao longo das nossas aulas. Mas aqui uma imagem que ele fez de drone, eu achei muito bonita, né? Porque você vê um enorme talhão, né? Um talhão que teve problemas com erosão e que ele está aí recuperando essa área, né? E fazendo esta rotação que envolve ervilhaca peluda, variedade esmeralda, depois milho, depois vem um nabo forrageiro, por exemplo, trigo e soja. Então, esse é o... E aqui nós temos também, né, um detalhe de uma semeadura em cima do nabo com trigo. Isso é outra propriedade já. Então, para mostrar para vocês aqui uma imagem do trigo em cima desta área e estava no verde. Então, se alguém pensa assim, vai dar alelopatia, que vocês estão vendo que o trigo está vindo com muito viçoso. Então, não estamos tendo... Opa, alguém me mandou uma mensagem aqui, vamos ver o que se trata, se algo está errado aí. Tem alguma coisa errada, pessoal? Tudo certo, professor. Bom. Aqui tem tem um aluno que está me dizendo que plantamos 2 áreas de trigo, uma foi realizada semeadura no verde, sobre o nabo, e outra semeadura feita convencionalmente sobre o nabo previamente dessecado. Áreas eram uma lado a lado da outra, mesmo manejo. A área de trigo semeada no verde, 5 sacos a mais. Obrigado. Realmente muito interessante esse seu reporte, que é o que os agricultores têm me reportado também, os agricultores que eu estou acompanhando. Então, é um sistema que não está descrito ainda e é um sistema muito interessante. E aqui é aquele milho, né, que está sendo dessecado, está sendo rolado, e agora vai ser feito a semeadura, então, de uma aveia. Olha aí como é que fica a situação, solo totalmente protegido. Esses sistemas, eles se inspiram no Centro-Oeste. O conceito do Centro-Oeste é, depois da safra principal, você ter 45, 60 dias de chuva, nos quais você tem que produzir a biomassa. Então, lá se utiliza muito o milheto, né?
A braquiária ela pode produzir durante 90, 120 dias, porque ela é mais rústica, né? Mas, de toda forma, o conceito é produzir uma grande quantidade de biomassa num curto espaço de tempo. E, para isso, as plantas C4, elas têm um potencial muito grande, né? E é mais ou menos esse conceito que se tenta fazer numa soja precoce. Este ano é um ano difícil da gente falar isso, né? Porque quem é que tem uma soja boa precoce aí de cedo, né? Ninguém. Mas em anos que a gente pode semear aí no final de outubro, início de novembro, e você tem a oportunidade de liberar o seu campo mais cedo, um sistema como esse pode funcionar muito bem. E aqui eu estou aí com os produtores, meus amigos, né? Esse aqui é o pai e esse aqui é o filho, né? E eu estava explicando, então, a ciclagem de nutrientes que ocorre, a cobertura do solo, o aporte de carbono, né? E tudo isso realmente vai dar uma diferença muito grande. Bom, é o que eu queria mostrar para vocês um pouco para completar a aula passada, e agora a gente já vai para a aula de hoje, né? Que é um pouquinho, organizar um pouco o conhecimento para falar sobre práticas conservacionistas, né? Que a cobertura morta e a adubação verde, rotação de culturas estão aí entre as três práticas muito importantes, né? Para que a gente tenha sucesso com o plantio direto e mesmo com a conservação do solo. Então, quando a gente fala em cobertura morta, o que a gente entende são qualquer planta, né? Qualquer cobertura vegetal que vai proteger o solo. Claro que na agricultura se utiliza muitos outros, né? Em hortaliças se utiliza às vezes serragem, uma navalha, casca de arroz, quer dizer, a cobertura morta é algo muito tradicional na agricultura, em diferentes. Mas na cultura de grão, nós procuramos às vezes cultivar plantas que vão especificamente nos fornecer cobertura do solo. Não é um conceito tão fácil de ser entendido, viu, pessoal? Eu tive a oportunidade de falar para vocês que eu trabalhei na África como consultor das Nações Unidas e o pessoal lá tinha uma resistência muito grande. Mas como que nós vamos plantar uma cultura que nós não vamos colher nada? E aí a gente teve uma dificuldade assim bastante grande para argumentar para o pessoal que, na verdade, aquela planta ela vai condicionar o solo para que ele se torne produtivo. Então, ela não é uma planta secundária, ela é uma planta muito importante no nosso sistema, mas nem todos os países assim entendem isso. Então, aqui alguns exemplos para vocês de que essas coberturas são utilizadas aí há muito tempo, né, em outras culturas, com sucesso, e é mais ou menos isso que a gente faz na cultura de grão. Os efeitos da cobertura da morta, né, elas são o controle da erosão, melhoria da infiltração ou preservação da taxa de infiltração, redução da temperatura máxima do solo, que hoje, por exemplo, deve ter chegado aí próximo a 55 graus, desculpa, aumento do teor de matéria orgânica, depende do tipo de resíduo, né? Melhoria da estrutura ou preservação da estrutura do solo, fornecimento de nutrientes, depende do tipo de cobertura, sistema radicular e controle de ervas daninhas, que hoje é um grande problema para nós, especialmente ervas daninhas resistentes, como a buva. Fatores negativos. Bom, esse problema de fogo é um problema muito sério no Centro-Oeste, né? Porque você, por exemplo, assim, tendo uma palhada seca, é muito fácil de ter incêndio. Então, quando a gente viaja lá pelo Centro-Oeste, o que acontece é que o pessoal ara dos dois lados da rodovia para evitar que um acidente, um incêndio acidental, né? Ou proposital, às vezes, né? Então, o pessoal interrompe o plantio direto numa faixa de 50, 70 metros aí. E as plantas de adubos verdes, aí, além de fornecer a cobertura, elas têm a função de melhorar a fertilidade do solo, né? E assim, nós temos N exemplos aqui
por exemplo, milho e crotalária, né? São exemplos. As mais tradicionais adubos verdes eram leguminosas, né? E elas visavam fornecer nitrogênio, especialmente. Com o avanço da Revolução Verde, que introduziu a indústria química na agricultura e o fornecimento de nutrientes minerais, essa ciclagem biológica ficou durante um tempo adormecida, deixada de lado, até que a degradação química, física e biológica dos solos agrícolas, o avanço do plantio direto, fizeram o ressurgimento dessas plantas de cobertura. Então, o objetivo é melhorar a atividade biológica do solo, quebrar ciclo de doenças, aumentar a diversidade, ciclagem de nutrientes e, finalmente, aumento da produtividade e da melhoria da qualidade do solo. Eu diria para vocês que um plantio direto de alta qualidade, ele não pode prescindir da utilização de plantas de cobertura do solo ou adubos verdes. Hoje, o conceito de policultivo, a gente trabalha com plantas que têm relação CN mais ampla, que vamos dar uma cobertura mais estável, e plantas com relação CN mais estreita, que vão nos fornecer um material jovem, de fácil decomposição e muito atrativo à biologia do solo. Além do que, algumas espécies fornecem nitrogênio através da fixação biológica e juntos esses materiais vão ajudar a formar a matéria orgânica do solo, além de ciclar nutrientes. Então, essa parte de ciclagem de nutrientes é bastante interessante. Existe uma relação direta e linear entre a adição de resíduos e o teor de matéria orgânica de um solo. Então, quanto mais resíduos nós vamos adicionar, nós vamos estocar mais carbono até um limite. Mas esse limite ele pode levar 30, 40 anos para o solo atingir esse limite. Então, há uma boa margem para a gente trabalhar aí sem se preocupar com isso. A outra grande vantagem é recuperar a estrutura do solo, né? Então, nós vamos dar preferência a plantas que têm um sistema radicular bastante agressivo, porque elas vão nos ajudar a melhorar a estrutura do solo. E essa estrutura do solo, então, ela é fundamental, né? E, além das raízes, nós temos toda a atividade biológica que vão proporcionar isso, né? Então, isso aqui eu tirei de um livro, mas ele fala que a diversidade de sistemas radiculares é um dos princípios desse policultivo. Por que nós vamos trabalhar com policultivo? Normalmente a gente fica olhando para a parte aérea, né? Mas eu queria chamar a atenção de vocês dos sistemas radiculares, da diversidade de sistemas radiculares, que é fundamental para que nós tenhamos a qualidade do solo, ciclagem de nutrientes, etc. Então, você tem plantas com sistema radicular bem pouco desenvolvido, plantas que têm um sistema radicular bem superficial, plantas que têm um sistema radicular profundo, e o ideal é você alternar isso, né? E existe uma relação entre a biodiversidade de plantas versus a biodiversidade microbiana. Essas coisas estão diretamente associadas. Aqui nós temos algumas imagens interessantes. Esse aqui é o capim-pé de galinha. É uma planta utilizada no centro-oeste, Eleusine, o gênero, e um sistema radicular muito agressivo, né? Aqui nós temos as hifas dos fungos e micorrizas, né? Promovendo a agregação do solo. E eu falei para vocês já que os fungos gostam de solo frio, úmido e sem preparo, ausência de preparo. Aqui nós temos a ação das raízes promovendo a agregação, né? E isso tudo, então, vai condicionando o nosso solo. O que existe agora, assim, de última, né, novidade? Essa conexão entre plantas e organismos de solo. Então, uma parte é a gente aumentar a biodiversidade
E quando a gente aumenta a biodiversidade, nós temos que considerar a rizosfera hoje como uma zona assim muito interessante do ponto de vista de manejo biológico do solo. Por quê? Porque você tem maior abundância de organismos próximos à rizosfera, você tem a maior umidade, né? E o oxigênio é um pouco menor, né? Então, os exudatos também são concentrados aqui, e essa região da rizosfera, então, hoje é considerada assim a grande oportunidade que a gente tem para reequilibrar biologicamente os nossos solos através de inoculações biológicas associadas a plantas de cobertura. Isso ainda é um conceito, mas é o que se está trabalhando. É claro que a gente, na conservação do solo, valoriza muito a proteção do solo, né? Eu falo para vocês que a cobertura de um bom plantio direto tem que ser 100%, né? De 80% a 100%. E à medida que a cobertura do solo chega a 80%, que eu quero mostrar para vocês, tanto a erosão hídrica quanto a erosão eólica, ela é tremendamente reduzida. Então, quando a gente tem 100% de cobertura do solo, nós minimizamos as perdas por erosão hídrica e eólica. Outra questão é essa ciclagem de nutrientes, né? A gente tem sempre essa preocupação com a lixiviação, além da erosão superficial, e para isso, alternando sistemas radiculares, nós podemos ciclar nutrientes como enxofre, como o boro, como o nitrogênio, que são facilmente móveis no perfil. O que nós queremos dessas plantas, né? Que elas tenham um rápido crescimento, uma grande produção de biomassa. Nós temos um napo forrageiro, uma planta bastante precoce, rápido crescimento, e aqui um consórcio, né, de centeio com ervilhaca, ou aveia com ervilhaca. De preferência que tenha pouca exigência de fertilidade. Eu diria para vocês que hoje isso aqui já não é tão preocupante, porque às vezes nós mesmos fazemos fertilização na cultura de cobertura. Que seja fácil de implantar e fácil de extinguir. E que, bom, aqui seria o ideal, né? Que aproveite nutrientes que normalmente não seriam disponíveis para outras culturas. Alguém vai dizer, professor, não entendi essa parte aí. Bom, o trigo morisco, por exemplo, se acredita que ele possa absorver fósforo que não estaria disponível para as culturas econômicas. A crotalária, algo muito semelhante, né? Então, dependendo da cultura de cobertura, pode aumentar a pH, pode disponibilizar nutrientes. Então, essa também seria bem interessante, né? Aportar a fixação biológica de nitrogênio e explorar maiores profundidades. As culturas econômicas, elas exploram principalmente a camada de 0 a 20, em termos de nutrientes, e com essas plantas de cobertura a gente pode explorar, aí como eu falei para vocês, a braquiária mais de 1 metro, 1,5 metro de profundidade. Quebrar o ciclo, né, de pragas e doenças, isso aqui é muito importante, nós estamos com uma pressão de patógenos muito grande, né? Ter um sistema radicular agressivo volumoso, que as sementes sejam baratas, aqui já não posso garantir isso para vocês, principalmente essa questão da física do solo, né? Hoje a gente se preocupa muito com essa questão de recuperar a estrutura do solo, e essas plantas, elas recuperam essa estrutura do solo. Então, eu quero mostrar para vocês que não é só no Brasil isso, né? Embora muita gente, às vezes, critica a gente, vocês são os pastores do plantio direto, os religiosos do plantio direto, né? Mas, de fato, fora do Brasil, também tem muita pesquisa nessa mesma linha, né? Esse aqui é da Universidade de Maryland. Né? Eu tenho bons amigos, professores lá na Universidade de Maryland, e eles usam o napo forrageiro, essa imagem lá de Maryland, para descompactar o solo.
Alguém vai me dizer assim, ah, professor, mas aqui desenvolveu uma raiz, aqui desenvolveu outra. Esse solo aqui entre as duas está compactado. Eu diria para vocês, ele não está compactado. Ele pode estar adensado, mas não está compactado. E esse bioporo aqui, esse caneco de chope que foi formado aqui, ó, isso aqui, quando chover, vai acumular água e esse solo vai ficar com uma resistência à penetração bem baixa. Então, de fato, nós controlamos bastante a enxurrada, né? E aumentamos a porosidade através de uma raiz como essa. As imagens aqui, então, são dos Estados Unidos, não são aqui do Brasil. Outra questão é atenuar a oscilação térmica. Essas plantas de cobertura, então, elas evitam temperaturas muito altas e temperaturas muito baixas. Bom, para mostrar para vocês que essas plantas elas podem realmente ter uma capacidade surpreendente de biomassa, esse aqui é um tremoço que se adapta a solos arenosos. Essa imagem aqui é em São Francisco, São Francisco de Assis, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, em solo arenoso, um areal, de fato. Nós estamos estudando plantas de recuperação de solo. E esta leguminosa, esse tremoço, ele ocorre na região da Argentina também, nas regiões mais secas, e ele consegue completar o ciclo dele numa areia que praticamente não tem fósforo, não tem nutrientes. Então, fica para a gente assim, como que essa planta consegue completar o ciclo num ambiente que tenha muito poucos nutrientes, né? Tudo bem que o nitrogênio vem do ar, mas e o restante dos nutrientes? Então, são plantas que se adaptam a esses ambientes bastante. Outra questão importante para nós, numa produção de palha boa, é reduzir a população de invasores. E hoje em dia é um tema muito importante, né? O Dirceu Gassen, né, um amigo nosso, digo nosso do agronegócio, mas meu em particular, e eu levava meus estudantes aí para ele fazer uma palestra sobre plantio direto, né? E aí ele mostrava a importância dos corós. Aqui vocês estão vendo uma fêmea de coró, e essa fêmea ela faz a ovoposição longe da superfície do solo, e mais que isso, ela traz a palha para proteger a ninhada. Então, veja, ela faz o papel de um escarificador e ainda traz palha para a superfície. Então, isso é muito bom. Aqui vocês estão vendo fungos, que é um indicativo de matéria orgânica, né? Então, se nós tivermos a biologia do nosso lado, certamente nós vamos ter um solo mais estruturado. A aveia é a planta de cobertura mais utilizada, porque o preço dela é barato, é fácil de conseguir semente, mas nem sempre ela entrega a melhor recuperação de solo. Centeio, uma planta que, para solos mais anos secos, solos arenosos, tem ido muito bem o centeio, uma produção de massa muito interessante. Nós mesmos aí na universidade esse ano tivemos uma produção de centeio espetacular. Azevém, para quem tem integração lavoura-pecuária, é uma boa opção, só que exige uma dose maior para dessecação, um cuidado na hora da semeadura maior do que, por exemplo, uma aveia. A ervilhaca é uma planta que eu tenho procurado trabalhar, né? Estimular ela, uma planta ervilhaca peluda. Essa esmeralda ela é mais precoce, ela é capaz de aportar 100 quilos de nitrogênio, ela forma bastante matéria orgânica, deixa o solo úmido e frio, que é uma condição boa para fungos, fungos benéficos do solo. Então, ela consorciada aí, ela está indo muito bem. Se você vai fazer um milho, ela é excelente, mesmo a soja de cima dela produz muito bem e aporta nitrogênio, né? Aí, em Cruz Alta, na propriedade do Ars, nós temos um nabo forrageiro aí. Ele chegou a ter áreas com 200, 300 hectares de nabo forrageiro cobrindo o solo. A ervilha forrageira,
É uma espécie mais precoce, não tanto difundida, mas ela assim, é bastante aquosa, fácil de manejar, é uma opção. Pouco utilizada, mas é uma opção. O tremoço, queria dizer para vocês que é a cultura de cobertura mais utilizada no mundo, mas não no Brasil, porque ele tem as mesmas doenças e algumas pragas que atacam a soja, atacam o tremoço. Então, pelo avanço da cultura da soja no Brasil, o tremoço praticamente não é utilizado. Agora, fora do Brasil, na Europa, se utiliza muito tremoço. E a grande assim, novidade, já se fazia há bastante tempo, né, o consórcio. Hoje está avançando muito esse consórcio de culturas, se começou com 2 culturas, hoje a gente está combinando 4, 5 espécies, que isso realmente seria o ideal. Então, algumas espécies aqui, centeia liliaca, centeia não. No verão, o problema é que compete com a cultura com a nossa época de produção, né? Mas em termos de produção de biomassa, por exemplo, a crotalária é espetacular. E ela também pode ser mal hospedeira de nematóides. Então, áreas com nematóides, ela tem um sistema radicular bastante profundo, ela pode produzir 120, 150 quilos de nitrogênio, cicla bastante potássio, ela cicla cálcio também, e é uma planta bastante rústica, né? Eu encontrei crotalária também lá na África, né? Tem muita crotalária, e essa é uma planta bem interessante, né? Pena que coincide com a nossa época de produção. Feijão de porco, sem mais para agricultura familiar, difícil da gente colocar isso no sistema agrícola mecanizado aí, mas é uma espécie assim muito resistente a pragas e doenças. Né? Mucuna. A mucuna, como eu disse para vocês, o oeste catarinense, a gente na pequena propriedade se utilizava bastante isso. Na África também tem muita mucuna, né? Ciclo longo, muito resistente, proteção do solo, fixação do nitrogênio. Feijão miúdo, feijão calpi, Centro-Oeste, Brasil Central utiliza bastante, além de se produzir feijão, né? Se fixa nitrogênio, né? E também é considerado uma planta melhoradora do solo. O guandu. O guandu seria uma planta forrageira, né? E com capacidade de recuperação do solo, mais difícil da gente colocar num sistema agrícola. Fatores negativos das plantas de cobertura. Bom, elas podem disseminar pragas e doenças, ocupam o solo durante um período, podemos ter relação CL, dificuldade de implantação da cultura seguinte, né? São algumas. Rotação de culturas, vou pular algumas coisas, mas a rotação de culturas com o plantio direto, a gente tenta imitar um pouco do que acontece no sistema natural. Então, um plantio direto com rotação de culturas é o sistema, junto com a integração lavoura-pecuária, mais próximo de um ecossistema natural. É claro que a gente sempre vai pensar no manejo integrado, né, no qual nós temos controle biológico, cobertura do solo, rotação de culturas, e tudo isso associado. Mas aqui alguns exemplos, né, soja, aveia mais ervilhaca, milho, nabo, cevada ou trigo, né? São exemplos de rotações que a gente pode utilizar. Fora do Brasil, nós temos o milheto, uma planta muito utilizada, né? Brasil Central, desculpe. Paraguai também tem uma oportunidade muito grande de fazer essas rotações de culturas. Tem aqui alguns exemplos apenas de rotações que a gente pode utilizar. Aqui para a produção de leite, sistemas
integrados aí, foi publicado na revista do Plantio Direto, um tempo atrás, aí, pelo pessoal da Embrapa. Sistemas que você tem produção de capineiras e rotação com lavouras. Na área de pequena propriedade, isso é bastante importante, né? Então, como assegurar sustentabilidade em sistemas de produção conservacionista? Bom, vamos tentar reduzir ao máximo o preparo do solo, adicionar pelo menos 8 a 12 toneladas de biomassa diversificada. Vamos controlar completamente a erosão e vamos buscar aumento dos teores de matéria orgânica. Modernamente, a gente tem essa possibilidade de trabalhar com inoculações biológicas, que não devem ser desprezadas de forma alguma. Então, há mais organismos vivos em uma faixeia de solo rico, quer dizer, um solo vivo, do que seres humanos sobre a Terra. Mesmo assim, sabemos mais sobre a parte escura da Lua do que sobre o Sol. E a fonte é Os Segredos do Solo, na exibição do Museu de História Natural, de Washington, Estados Unidos. E, de fato, nós já fizemos muita coisa errada em termos de manejo, estamos ainda fazendo muita coisa errada, mas no passado era muito pior. Na década de 70 e 80, nós utilizávamos o preparo convencional, sem cultura de cobertura, solo completamente exposto à erosão. Utilizávamos muita grade, né? E a consequência disso vocês estão vendo ali. Os terraços não eram suficientes para segurar a quantidade de erosão que nós tínhamos. E isso aqui ocorre também no Paraguai, né, um país vizinho, também sofreu bastante. Olha só a quantidade de solo, né, que foi perdido. Você imagina essa cerca aqui, praticamente está totalmente assoreada. Finalizar minha aula com vocês, mostrando um pouquinho do Brasil Central. Eu sempre gosto de mostrar muito o Brasil Central, porque talvez alguns de vocês vão trabalhar lá, sabe? E eu particularmente, assim, eu fico muito feliz de visitar propriedades, fazer palestras lá no Centro-Oeste, né? Este ano, infelizmente, não tive a oportunidade de fazer isso, mas eu espero que ano que vem eu possa recuperar o atrasado. Uma planta de cobertura que se utiliza muito lá é o milheto. Então, esse aqui é o Sementes Adriana, aí, uma empresa especializada em produção de milheto, né? Esse milheto ele tem um crescimento muito rápido, né? Material muito precoce, né? Grande produção de matéria seca, uma bomba cicladora de potássio, né? Então, planta bem interessante. Essa aqui é um outro material. Essa aqui é a Braquiária umidícola cultivar laneiro. Esse aqui é a Showtech, né? Promovido pela Fundação MS. Nesse ano aqui eu fui convidado lá para falar sobre plantio direto, plantas de cobertura de solo. Esse aqui é o Tifton. Eu queria mostrar para vocês as plantas que são possíveis utilizar no Centro-Oeste, né? Nós também podemos trabalhar aqui com Tifton, né? Mas lá cresce muito mais. A gramínea Costa Cross, amendoim forrageiro, que aqui também vai bem, né? O professor Dalvan está com um trabalho bonito aí de amendoim forrageiro e erva mate, né? Um trabalho bem interessante. Você sabe que a erva mate aqui em Santa Maria, ela fica com a temperatura do solo bastante baixa, né? Isso favorece muito a erva mate. Então, esse amendoim forrageiro lá no Centro-Oeste também vai muito bem, né? A Crotalária Juncer, que falei para vocês, uma planta que tem uma adaptação muito grande, né? Aqui também, aqui na região central, ela produz muito bem. Crotalária spectabilis, você vê a quantidade de produção de massa que ela proporciona. E aqui já estamos no consórcio
milho braquiário sistema Santa Fé, que nós vamos estudar mais adiante. Você tem o milho que está já em fase avançada e você vê a braquiária já bem estabelecida, né? A folha do milho secando, entrando a luminosidade, tem espigas aí, e nós vamos colher esse milho e a braquiária já vai estar implantada. Nós vamos estudar mais. Esse aqui é produtores gaúchos que se encontram lá no Mato Grosso e eles estavam mostrando aqui o sistema de rotação que eles utilizam, né? É uma rotação com 1/3 de milho e 2/3 de soja, né? O nome da fazenda é Fazenda Liberdade. Então, ele dividiu a propriedade em 3 talhões. No primeiro talhão vai milho, depois do milho vem o milheto, aí vem a fase seca e depois vem o plantio direto de soja. Então, milheto vai fazer o papel que a aveia faz para nós aqui no sul. No talhão 2, ele vem milho consorciado com braquiária, e aí a braquiária que vai ocupar esse período aqui, depois vem a soja. E no talhão 3, ele consegue plantar um trigo ou nabo, lá no centro-oeste, mas são uma região de altitude, e depois vem o milho. E essas 3 áreas, então, elas, no ano 2, essa rotação ela vem milho mais braquiária, soja, e nabo mais aveia, milho. E isso aqui vai rodando. Então, se você olhar todo ano no verão, tem 2/3 de soja, um ano de milho, e você tem milho mais milheto, milho mais braquiária, ou trigo ou nabo mais aveia. E ele mostrou para nós aqui os dados de produtividade. Ele começou lá, quando ele chegou lá, a produtividade de soja era 42 sacos, e ela foi subindo, né? Ficou em 62, ficou estável aí, uma estabilidade boa em Maracaju, né? Terra, a linguiça de Maracaju é famosa, e ficou aí bastante estabilizada a produtividade, bastante uniforme, né? E aqui ele nos mostra os dados, né? Quando ele começou, ele tinha 2,6% de matéria orgânica, agora ele está com 3,8% de matéria orgânica, e quando ele começa, pega a área de arrendamento, ele pega com 2,2% de matéria orgânica, veja como foi diminuído o teor de matéria orgânica, e com as áreas que ele vai melhorando, já subiu para 2,9%. O fósforo estava com 27 ppm, não era baixo, não, ele levou para 38, um valor bastante elevado. O potássio, de 2,8, ele levou para 4. O alumínio, que era 0,2 para 0, a CTC de 9,2 para 12,8, a CTC aumentou porque a matéria orgânica aumentou, e a saturação de base de 63 ele levou para 72. Então, realmente, esse sistema de rotação que ele está conduzindo está melhorando a fertilidade do solo, e ele agora está utilizando a agricultura de precisão, né? E com tudo isso, né, vem aprimorando todas as etapas da propriedade. E aqui, né, eu estou aí com esse pessoal. Esse aqui é o pai, este aqui é o filho, este aqui é o solo, como ele pegou, um solo degradado, e aqui ele me trouxe o solo da propriedade dele depois de 20 anos de plantio direto. Então, meus amigos, com isso, eu assim, mostro para vocês que, independente de onde a gente estiver no Brasil, sempre é possível nós buscarmos aprimorar o sistema de produção. E eu, particularmente, não gosto desse negócio de dizer que o agricultor é capitalista, que ele não cuida do solo, etc., porque quem vai cuidar do solo é o agricultor. E não adianta, eu posso dar a melhor aula, mas quem vai fazer a coisa acontecer no campo é o agricultor.
E o agricultor ele precisa ser motivado, precisa ser incentivado a adotar as práticas que nós acreditamos que sejam as mais eficientes. E nós não devemos superestimar o amor que o agricultor tem pela terra, o entendimento que ele tem dos sistemas produtivos, porque muitos dos avanços que nós temos foram desenvolvidos nas próprias propriedades. Então, esse é o meu, assim, é o meu mantra, essa é a forma como que eu enxergo as coisas, né? E tenho encontrado produtores assim muito comprometidos, felizmente. Vamos ver aqui o que nós temos no chat. Sim, o estilosantes, né? Estilosantes é uma planta muito interessante, né? Essas plantas, o estilosantes, ela realmente tem uma capacidade de melhoria de solo muito interessante. Meus amigos, minhas amigas, né? Espero que tenham gostado da aula. Hoje, para mim, assim, é um motivo de alegria muito grande de estar tendo essa oportunidade de dar aula para vocês no dia do meu aniversário. Então, me sinto cumprimentado aí por cada um de vocês. E agora, terminando a aula, nós vamos tomar alguma coisinha aí para completar o dia aí. Muito obrigado a todos e espero revê-los na sexta-feira. Grande abraço, gente. Ei, professor, um abraço. Valeu, um abraço. Feliz aniversário, abraço, professor. Isso aí, um grande abraço. Não vai ser passar no show, hein, professor? Não dá para se passar muito, né? Tá uma seca danada aí, não conseguimos terminar de plantar ainda, né? Pai, Lucas, aí. Grande abraço a todos.